Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vem Cá. Estamos no nosso segundo episódio e agradecemos a todo mundo que interagiu com a gente, acompanhou o primeiro episódio, mandou mensagem, deu votos de sucesso. Ai, Kelly, foi muito bacana, né? Essa interação com a audiência. Obrigada a todos que mandaram mensagem de carinho, de sucesso. Fazer um programa, um podcast, é um projeto que, né, estamos tirando do papel. Então, muito legal essa repercussão que vocês nos proporcionaram. E é o que a gente sempre falou, né, Sal? O nosso objetivo aqui não é necessariamente a gente ficar, é só começar uma conversa entre você e eu, mas a gente quer que todo mundo participe, que a audiência participe. Então, o que temos para hoje, para o nosso segundo episódio? Vamos lá? Vem cá, vamos te contar uma história. O tema do episódio de hoje, o que o seu currículo não conta. Tcharam! Sá, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar a esquentar aqui. Vamos lá. Se alguém tivesse que te contratar apenas pela sua história e pelas Hum. experiências que você viveu, sem olhar o seu currículo, o que você contaria sobre? Nossa, essa pergunta dá até um frio na barriga, né? Sabe por quê? Porque a gente está tão acostumado a se definir e se apresentar o tempo todo com cargos, títulos, a empresa que a gente trabalha, e não pelas nossas histórias e experiências, não é mesmo? Total verdade. Eu lembro que quando eu trabalhava para as grandes empresas, a gente ia para eventos, né? Sempre Uhum. com o crachá, né? Carregando o crachá, e a gente costumava se apresentar dizendo: Ah, sou Kelly, cargo, gerente, tananã, da empresa tal. É sempre assim, parece que a empresa, o cargo e a empresa viram nosso sobrenome, né? Não, você está falando aí, eu tô me vendo, né, nessa situação, porque eu também fazia a mesma coisa. Chegava, eu sou a Sabrina da empresa X, né? E eu acredito que quando a gente faz isso, a gente esquece também muito quem somos. E isso vai muito além. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com vocês. Porque se tem uma coisa que eu e a Kelly acreditamos muito, é que ninguém, absolutamente ninguém, deveria ser resumido a um currículo, não é mesmo, Kelly? Com certeza, né? E principalmente olhando para o currículo como ele é tradicional, como a gente conhece, Sim, ele não tem mais a capacidade de captar toda essa bagagem que a gente carrega. A gente é um ser humano, uma coisa tão complexa, e daí a gente quer total. resumir toda essa complexidade, mas complexidade no sentido de riqueza, naquele singelo papel, né? Então, as experiências que a gente vive, os Uhum. projetos que a gente vai construindo ao longo da vida, as habilidades que a gente vem desenvolvendo dentro e fora do trabalho, porque eu acho que esse é o principal insight que a gente tem aqui, né, quando a gente fala de currículo, sabe? Não é olhar somente para os cargos e trabalhos, experiências profissionais que a gente teve, mas para o que a gente está aprendendo como pessoa, né? E isso cada vez mais é o que vai nos diferenciar no mercado de trabalho Ah, daqui para sem frente. dúvida. Não, eu concordo com você plenamente. Até porque, com todo esse avanço da tecnologia que a gente está tendo, cada vez mais, a informação ela está aí, para quem precisa, ela está disponível. Pega quem quer, não é assim que a gente fala? E o que que as empresas elas estão buscando nas pessoas hoje é que elas tenham mais essa capacidade de, a partir do seu conhecimento, gerar novos conceitos, gerar novas ideias. Como você disse, não é só o cara crachá, mas mesmo a pessoa precisa resolver problemas, ela precisa desenvolver narrativas, ela precisa conectar os pontos. Além disso, ela precisa também trazer novas perspectivas e se adaptar às mudanças. Que, cara, o que a gente mais está vivendo hoje são essas mudanças frenéticas. E aí, trabalhar nessas frentes diversas que a gente tem hoje. Então, não é só ir lá trabalhar, colocar no currículo o que a gente faz e ponto, né? Isso daí é passado. Pelo menos depois eu quero te ouvir melhor, Kelly, porque é o seu know-how, né? Mas para isso, quanto mais bagagem a gente tem, quanto mais experiência a gente tem, mais repertório a gente vai ter também para contar. Você concorda?
Concordo 100%. Só aí essa palavrinha que você me disse, assim, repertório, para mim ela diz muito. Existe uma forte tendência que a gente está observando já, enfim, começou aqui fora, mas acho que no Brasil também tenho feito várias pesquisas trabalhando com algumas pessoas nesse sentido, que com todo esse avanço da tecnologia, novas relações de trabalho vão surgir daqui para frente, Sim. que a gente mal consegue enxergar hoje ainda, né? Então, que vai muito além do CLT, do PJ, que a gente chama hoje, né? Os símbolos aí, as siglas que a gente usa. Então, quanto mais a gente entende o nosso talento, o nosso diferencial como pessoa, como ser humano, e a gente consegue mostrar isso através da nossa história, mais chance a gente tem não só de encontrar aquele trabalho que a gente quer, mas também de fato conseguir expressar quem somos através do que a gente faz, né? Fazer o que a gente acredita mesmo. Nossa, não, e parece um sonho a gente falando isso, né? Porque até um pouco tempo atrás eu me lembro de eu entregando meu currículo, né, pastinha, e entregando alguns currículos e sendo chamada para falar sobre o currículo. Então, isso que você traz aqui, né, da gente poder expressar quem a gente é algo muito libertador e muito interessante. Claro, muito interessante mesmo. Se realmente isso fizer sentido para não só para as empresas, mas para a gente também. Agora, Eu Kelly, acho que é quando a gente precisa, quando a gente consegue, como profissional, realmente expressar quem a gente é, né, Sá? Porque hoje exatamente. a gente Ah, tenta no nosso currículo se moldar a caixinhas, cargos que estão ali disponíveis, total. e como é que eu caibo naquilo ali? Então, meu currículo é feito para caber naquela caixa. Aqui a gente está quebrando, rompendo essa caixa, né? E dizer, não, Sim, esse sou eu. Será que as minhas habilidades estão disponíveis para quais caixas? E aí vai começar a pipocar muito mais oportunidades, né? sem dúvida. E até eu queria perguntar para você, Kelly, você que está envolvida mais nesse assunto, eu queria saber o que que você tem visto, lido sobre essas novas tendências nas relações do trabalho. O que que a gente pode esperar hoje? Esse é um movimento que vem sendo, por um lado, dirigido sim pela tecnologia e por tudo que ela vai propiciar, né, de Sim. ruptura de conceitos, paradigmas, formatos de como a gente trabalha, como a gente oferece o nosso trabalho. Mas eu acho que também vem, ao mesmo tempo, uma tendência puxada por uma necessidade, um desejo, eu diria, sabe, do ser humano, e principalmente das novas gerações, inclusive que Sim. entendem que a forma como a gente encarava, ou algumas pessoas ainda encaram, o Uhum. trabalho na nossa vida já não reflete mais o que a gente quer para a nossa vida de fato, Ah, né? sim. O trabalho, ele toma, vamos lá, ser sincero, ele toma a maior parte do nosso tempo. E ele precisa ser uma Uhum. coisa que a gente goste de fazer, que a gente se realize fazendo. Senão vira uma prisão e se torne sustentável na vida de qualquer ser humano. Eu estou lendo, inclusive, nesse momento, um livro bem interessante chamado Bullshit Jobs. Para quem é a Olha tradução só. aí, nem falarei aqui. Vem Ele bem, fala, vem bem ao tema, né? e ele fala o quanto estarmos em um trabalho que a gente não consegue ver significado, que a gente não consegue ver a importância do que a gente está fazendo ali, impacta na nossa saúde física, mental, Hum, emocional. Então, o quanto é, é triste falar, mas esse trabalho, esse tipo de trabalho vem crescendo absurdamente ao longo dos anos. Então, ele fala um pouco, ele faz a reflexão em cima disso. E o quanto a gente está vendo interessante. uma sociedade cada vez mais adoecida. Então, uma das tendências que eu tenho visto Aham. de encontrar Conta. um trabalho com que eu me sinta importante, com que eu sinta que aquilo que eu estou fazendo vale a pena eu colocar aquelas horas, aquele esforço ali, né? Isso vai na contramão de todo esse retrato que a gente está vendo hoje, e dá muito mais autonomia para o ser humano, para nós profissionais, escolhermos aquilo que a gente de fato quer estar envolvido com. É onde eu quero colocar o meu esforço. Então, imagina que de uma forma simplificada, hoje, a maior parte das pessoas, quando a gente fala de ir para trabalhar, né, procurar por um emprego, Sim. trabalhar para uma empresa,
a gente está fazendo uma comercialização das nossas horas. Então, hoje eu sou contratada ali no modelo CLT, por exemplo, né, pelas horas trabalhadas. Então, eu Uhum, vou trabalhar para essa empresa 40 horas, 20 horas, 32 horas, enfim. A tendência é cada vez mais a gente migrar para um modelo baseado em eu ser contratado, não por horas mais, mas pelas minhas habilidades, pelos uhum, projetos que eu posso desenvolver, pelo que eu posso oferecer. É um pouco similar com o que a gente vê hoje, o conceito de freelancer, né? Que uhum. trabalha por projeto, mas tem algumas nuances ali que se diferenciam. É, você até falou sobre isso e eu lembrei aqui que outro dia eu estava conversando com um amigo jornalista que trabalha ainda em redação e ele falou que, não vou falar todos, porque eu não sei se é o caso de todas as empresas jornalísticas, mas a grande maioria, eles trabalham hoje na redação, e, quer dizer, não trabalham nem mais na redação, né? Eles trabalham em casa e são Não precisam nem falar, microempreendedores. né? Nem redação já é uma coisa que eu acho que nem existe mais, né? E se existia é algo muito enxuto, diferente de há poucos anos atrás. Então, eles não são mais ligados à empresa como era. Sendo microempreendedor, tendo MEI, eles vão poder executar outros trabalhos também ao mesmo tempo. Você falando aí, a empresa contrata você por, sei lá, 40 horas semanais. Você tem que estar ali fazendo o seu trabalho e se sobrar tempo, você tem que ficar ali ainda. E hoje a gente já tem essa possibilidade de trabalhar por aquilo que tem a demanda. Escrevi a matéria como jornalista, por exemplo, mandei para a redação, acabou, meu amigo, eu recebo por aquilo que eu escrevi. Então, isso é algo, uma mudança também muito significativa, né? É, parece uma mudança até sutil. Ah, Kelly, todo mundo que é contratado CLT vai virar contratado PJ, vai virar freelancer, Exato. enfim, parece uma coisa meio óbvia, meio boba, mas ele tem um conceito empoderador por trás, né? Porque a gente vai Muito. deixar de comercializar, de vender as nossas horas, que é o que você falou. Às vezes eu estou Uhum. super produtivo nessas horas, porque eu estou realmente trabalhando ali para entregar Olá. alguma coisa. Mas às vezes eu estou totalmente improdutivo. E eu não posso sair dali, porque eu comercializei as minhas horas. Então a gente deixa de comercializar a hora para comercializar de fato o que importa, que é o resultado, que é o trabalho, que é o que faz com que a gente se sinta realizado, faz com que a gente se sinta produtivo, com que a gente consiga entregar alguma coisa para o mundo, né? Então Sim. imagina que hoje você vai ser nesse modelo que a gente está falando. Hoje você é contratada para ser, sei lá, gerente. A Sabrina seria contratada para ser gerente de comunicação na empresa X e trabalhar lá suas 40 horas semanais nesse cargo, Sabrina. Não interessa se tem trabalho para isso ou não. Já Já, fico nervosa só de imaginar. já arrepia, né? Já pensou se você pudesse ser contratada para atuar em projetos diferentes? Então, ó, 60% do seu tempo vai ser no projeto X, 40% vai Uhum. ser no projeto Y. E detalhe, esses projetos podem ser para a mesma empresa ou não. Olha como muda a sua relação tempo-trabalho produtivo, né? Nossa, total, muda muito. E até assim, se esse modelo de trabalho está mudando, por que a forma da gente contar a nossa trajetória deveria continuar a mesma? Não é mesmo? Não faz sentido. Então, se a gente for ali seguir o racional do freelancer, do MEI, por exemplo, nós podemos pensar também em não ter mais currículo, aquela coisa, né? Cara crachá, como a gente disse antes. Mas a gente pode pensar como um portfólio, por exemplo, né, de projeto, de experiência, de trabalho. No jornalismo, Kelly, a gente chama isso daí de Media Kit, que é um lugar que você vai colocar ali as suas experiências, você pode colocar foto, você pode colocar informações mais leves, brincando ali até com aquilo que você já fez, de uma forma mais divertida, diversificada do que aquilo, sabe? Só o papel. Você concorda? Você Eu conhece o Media Kit, né? conheço, e eu acho que é uma forma de contar a sua história, quem você é, muito mais interessante, né? Muito. Apresenta muito mais. Você tem, vamos dizer assim, abertura para mostrar muito mais quem você é, onde mora o seu diferencial, por que que a Kelly faz esse trabalho.
E por E um que que eu deveria detalhe, contratar essa pessoa com essas habilidades, né? e um parênteses, a pessoa que vai receber esse Media Kit, por exemplo, imagina você recebendo um papel só escrito ali o que você já Cargo, fez. ano, experiência. É, casada, solteira, isso, fiz aquilo, do que você receber algo que tem mais vida, que tem mais a ver com você, vai fazer a diferença, sem sombra de dúvida, não é? Eu É, eu acredito. gosto muito desse conceito mesmo, de a gente começar a pensar como profissional, né? Como é que eu transformo o meu currículo em um projeto, em um portfólio, desculpa, de projetos de vida. Então, imagina que ele fosse seu portfólio ali de projetos, experiências que você foi acumulando ao longo da vida, né? Como é que você contaria essa história? Interessante, porque no último SXSW que aconteceu aqui recentemente em Austin, nos Estados Uhum, Unidos, um dos palestrantes, ele apresentou justamente esse conceito que a gente está discutindo aqui, com um termo um pouco diferente, ele fala de um meio que um funcionário fracionado, sabe? olha, E aí eu gostei de uma analogia que ele usa para o que a gente está chamando aí desse portfólio de projetos. uhum, Ele usou a analogia de é como se cada pessoa tivesse que construir uma playlist de habilidades. olha E só, aí você tem lá a sua playlist. Imagina se você pudesse apresentar o seu currículo no formato de uma playlist. Olha, que bacana, né? adorei! E aí, quando a gente. Isso é do lado de funcionários, né? Nós aqui, vamos dizer assim, profissionais, né? Mas também do Sim. lado da empresa, existe um movimento crescente nesse sentido de se interessar por esse tipo de profissional, nessas outras formas de trabalho. Então, a gente começa a ver já intermediários nesse processo. Então, ao invés de você ter aquela agência de recrutamento, de Uhum. seleção, contratação de profissionais, você começa a ver algumas empresas onde você, como profissional, pode vender a sua habilidade. Então, você vende a sua mão de obra, o que eles chamam o conceito de as a service, né? Então, ao Uhum. invés de você, por exemplo, você como empresa, não pode contar um especialista financeiro, porque seu orçamento ali não cabe ter uma pessoa full-time fazendo aquilo 100% do tempo e não tem nem escopo para ela. Ela 40 horas semanais para ela vai ser muito. Ótimo. Então você vai contratar essa pessoa por quanto você precisa? 10 horas, porque é uma coisa específica que ela precisa fazer, uma atividade. Então você vai contratar um especialista financeiro as a service. Ele vem só para preencher essa necessidade que o seu negócio tem. Ambos os lados ganham, né? Nossa, isso vai abrir possibilidades inúmeras. E isso que você está falando vem ao encontro que eu falei, né, dos jornalistas que trabalham por trabalhos específicos. E aí, te ouvindo, para mim fica mais claro, Kelly, o quanto cada vez mais é importante a gente reconhecer os nossos talentos, não é? As nossas habilidades, não ficar só preso àquilo que a gente já fez, mas entender de fato essa narrativa que a gente tem, que a gente traz como bagagem e o quanto somos bons, que esse é o nosso diferencial, afinal, né? A hora que a gente vai colocar ali as nossas habilidades, a gente tem que pensar no quanto que a gente é bom também naquilo que a gente faz. É. Por que que eu faço isso que eu faço, né? Onde que está o meu toque em fazer aquilo? Tem Sim, várias outras pessoas com a mesma profissão, com o mesmo cargo, com as mesmas exato. habilidades, mas por que que eu faço diferente? Eu acho que Essa é uma pergunta esse é o muito boa. clique, né? Assim, a mudança de Sim, chave que as pessoas deveriam olhar para o currículo e entender que história esse currículo está contando sobre mim. E quantas vezes nós mesmos a gente não se questiona, né? Ao olhar para aquele currículo ali frio do jeito que é hoje, né? sim. Quanto isso me representa? Será que, meu, as informações mais importantes sobre quem somos, Uhum. as informações mais importantes sobre as experiências que vivemos, será que está ali? Hum. A verdade é que ninguém deveria se resumir por um currículo, né? E a gente faz Não, esse movimento, é meio natural, né? Então, você é o modelo que o mercado está a caixinha, acostumado né? a ver e a gente vai se encaixando nisso, né? E aí, quando você olha para a sua trajetória de vida, você fala, meu, isso aqui retrata um terço, um décimo da minha trajetória, suas experiências, os desafios que você viveu, hobbies, interesses pessoais, as histórias, enfim, que você viveu ali desde sua infância e adolescência, contam. Não é só desde o momento que você entrou no mercado de trabalho e começou a ocupar um cargo, né? Tudo isso ele não deveria ser descartado. Não.
quando a gente fala de currículo, não sei se é porque eu tenho isso na minha mente, mas eu gosto muito de olhar para a nossa linha do tempo. A linha do tempo, quando você traz, né? Não é só ali no momento que a gente está trabalhando, começa a trabalhar. Mas quando a gente olha por esse prisma, a gente consegue marcar esses pontos importantes da nossa história. Aqui fica até uma dica para você que está aqui nos ouvindo, nos vendo. Faça a sua linha do tempo. Pensa na sua história. Porque se você fica só focado no currículo, é apenas o que a gente faz no ambiente de trabalho, o seu cargo formal. E aí, muitas vezes, você vai ignorar, vai passar batido algumas coisas que são muito relevantes. E assim, né? Vamos combinar, né? O que mais ensina a gente não está na descrição do cargo. Fica a dica, não é? Mais uma vez, está nos desafios que a gente encara, nos aprendizados que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. E isso daí faz toda a diferença. Ó, assina embaixo, né? Sai trabalhando É. com transição. As pessoas que estão em transição, a gente faz esse movimento, porque a Sim. história de vida é uma das bases da metodologia que eu uso. E é impressionante, assim, a gente vê o quanto, quando a pessoa consegue enxergar a história de vida dela completa, o quanto isso faz com que ela mude a visão que ela tem sobre ela mesma, como Sim. pessoa, como profissional, muda completamente, né? Porque daí ela entende a conexão entre as coisas, os desafios, os nãos na cara que ela levou, as lombadas que ela teve que passar, as pontes que ela teve que construir, sabe? Tudo isso começa a fazer você acha uma conexão entre tudo, né? E aí aquela história começa, você começa a entender muito mais. Ah, por que que eu tô aqui? Por que que Uhum. eu cheguei até aqui? O que que me fez escolher essa ou aquela cadeira, esse ou aquele emprego, enfim, tudo isso, né? E assim, olhando para tudo isso, esse é o primeiro passo para a gente mudar. Quando a gente olha para a história. Então, assim, ao invés da gente, não sei se eu estou certa, me corrija se eu estiver errada. Então, assim, eu penso assim, ao invés da gente listar apenas o emprego que a gente já teve, né, o famoso tique ali, como que a gente pode destacar os desafios que nós enfrentamos, os projetos que nós desenvolvemos, as habilidades que a gente vai adquirindo conforme a gente vai vivendo, né? Então, assim, não precisa só ser algo do ambiente profissional. Então, tudo que você aprende na vida conta. Poxa, é o que você disse um tempo atrás, né? Experiência, as suas viagens, os seus hobbies, seus cursos, situações difíceis que te ensinaram algo. Cara, isso é muito, muito legal. Falando Você tem uma situação aí que você pode até usar como exemplo, né, Sá? Você passou por um então, desafio junto comigo. exatamente. Porque, pensando assim no storytelling, como que eu vou criar esse novo currículo contando uma história, né? Então vamos pensar nessa técnica do storytelling. E o storytelling é o conflito. Quando a gente pensa numa história que a gente não são só as coisas boas, né? Nossa vida não é feita só de coisas boas. Então, ó, vou trazer um exemplo aqui que foi o que eu vivi em 2018. Eu trabalhava numa redação de jornal, né, jornal impresso que bombava e fez com que eu mudasse, sair de uma redação que não estava mais como era antes e ter que mudar a minha trajetória como jornalista de offline para o online fez com que eu mudasse toda essa narrativa. Então, eu tive também que reestruturar, redesenhar a minha carreira como comunicadora e a mensagem que eu ia passar para o meu público. E isso tem tudo a ver com o meu currículo também. Aliás, Kelly, essa história, você que está aqui nos ouvindo, eu e a Kelly contamos sobre isso, né? Essa parte pessoal no primeiro capítulo. Então volta lá para você ouvir também esses perrengues que passamos, mas que fez com que a nossa narrativa mudasse. Então passa lá para você assistir esse primeiro episódio. Então
essa reestruturação da narrativa, eu vejo que a gente tem que fazer sempre, porque a nossa vida não é mais aquela vida estática como era dos nossos pais, como era dos nossos avós, não é mesmo? É a frequência com que a gente está encarando a mudança, e isso estudos dizem, né? Está assim cada vez mais alta e a gente vai aprender a cada vez mais se adaptar e mudar a narrativa é uma adaptação necessária aqui em nós, para nós como profissional. Linkado um pouquinho com isso que você estava dizendo, eu também tive um exemplo não profissional que eu consigo conectar total com os passos que eu dei depois na minha carreira. Quando eu fui para a Austrália, um dos projetos que eu me envolvi lá, Sabrina, foi um projeto de voluntariado com refugiados de países como Síria, Líbano. Então, essas Caramba, pessoas chegavam na Austrália e elas tinham que, assim, tudo que elas haviam construído até então, muitas vezes no país de origem, não tinha valor algum ali naquela nova nação. olha isso. Então, eu tive que, nesse projeto, junto com elas, guiá-las e desenvolver habilidades nelas para que elas entendessem que, mesmo no currículo, você não podendo utilizar aquilo, escrever aquilo, essa experiência você carrega com você, ninguém vai tirar isso de você. Então, como é que a gente conta isso de uma outra forma? E aí eu comecei a entender, né, que ali eu estava, depois de ter passado por essa experiência e fazer a reflexão do que eu queria como próximo passo na minha carreira, eu falei, poxa, o impacto daquilo que eu fiz com eles, tendo o feedback dos participantes depois de passar pelo programa, Kelly, aqui a gente não está falando só de trabalho. Esse projeto me ajudou a redesenhar minha vida nesse país. Um lugar Com que eu tive que chegar do certeza. zero e recomeçar. Então aí me deu um clique, eu falei, nossa, estou reconstruindo e redesenhando vidas, é isso. Que Então, lindo! ali me deu um insight muito bacana, sabe, do que poderia ser o próximo passo. Então, quando você quebra um pouco essas caixinhas, né? Ah, poderia ser simplesmente alguém fazendo isso, essas pessoas poderiam, tudo bem, meu currículo não vale nada aqui, descarta tudo, começa do zero. Não, não é assim, né? Não é assim. A gente não pode deixar para trás tudo o que aconteceu. E nossa, que trabalho lindo e muito profundo, significativo, porque eu imagino quando você está num outro lugar, num outro país, outra língua, e você ter que redesenhar a sua história, né? E viver esse conflito, porque os conflitos estão aí, a gente tem que saber lidar com os conflitos. E falando em conflito, Kelly, só trazendo um exemplo, né, de história e como a gente comunicar isso também, não só para uma empresa, mas para nossa audiência, para nosso público, leitor, que seja, eu estou fazendo lá no, nas redes sociais, Instagram e também levando também, trazendo aqui para o YouTube, histórias que sem final feliz que aconteceram comigo. Mas, na verdade, assim, às vezes tem histórias que têm final feliz e outras que não. Mas, assim, qual que é a intenção disso? É poder reviver histórias e poder, nessa contação, estar mais próxima das pessoas. Porque quando a gente conta história, a gente conecta. E muitas vezes a gente conecta muito mais contando os perrengues, contando os desafios do que contando as coisas boas, né? Então, eu fiz essa experiência e está sendo muito legal. As pessoas adoram, né, ouvir histórias, claro que as histórias que elas gostam do tema, mas está sendo muito interessante porque eu posso revisitar coisas. Então, uma dica aqui também para as pessoas é revisitar a sua história, né? Todas essas habilidades, essas coisas que a gente está trazendo aqui, que você tem bagagens, viagens, cursos, por que não você também não poderia compartilhar isso, né? Que não seja com a audiência, mas compartilhe com você mesma, para que a história faça sentido, né? Kelly, faz a Quando você diferença. revisita, você conta, reconta, edita, reedita, né? Você está Exato. ali se atualizando, né? Queira ou não queira. Muito legal. Moça, mas agora, para a gente puxar um outro link aqui, que acho que não pode ficar fora disso que a gente está falando, Uhum. a tecnologia, em todo esse movimento que a gente está falando, eu acho que ela tem um papel importante aqui, né? Eu queria entender um É. pouquinho o teu ponto de vista aqui. Como é que você vê que a inteligência artificial
ela pode auxiliar as pessoas na Uhum. composição, vamos dizer, desse novo portfólio, desse novo modelo de currículo, essa playlist. Então, quando a gente estava conversando sobre esse tema que a gente está gravando aqui, eu pensei em deixar um prompt aqui na descrição desse vídeo para ajudar as pessoas, você que está nos assistindo, nos ouvindo, a começar a redesenhar o seu currículo. Então, já que a gente fala de narrativas, a gente fala de transição de carreira e a gente fala de histórias, inteligência artificial também, que são assuntos que a gente vai trazer aqui ao longo do tempo, você pode usar um prompt para entender melhor a sua história, aquele momento que você vai parar para olhar para a sua história e para estruturar de uma nova forma, com um novo olhar. Então, se você quer fazer esse exercício, pega esse prompt que está na descrição, que vai te ajudar a desenvolver, a pensar fora da caixa, como a gente está dizendo, para que você entenda, coloque ali na linha do tempo todas as suas habilidades, orientações, enfim, o prompt vai te ajudar. Eu acho que vai ser bem legal, viu, Kelly? Que bacana, tipo, tá aqui, ó, gente, só para começar, é só colocar isso em prática, então copiar e colar o prompt, bom, E cola e assim, pensa na prompt, mas história. reflete, né? É ótimo, que eu acho que é isso que faz a diferença aqui, né? Quando você está escrevendo o prompt, né? Eu imagino, sabe? Me corrija. Quando você está escrevendo e fazendo essa conversa, né, com a inteligência artificial, porque acho que todo mundo deveria encarar ali o ChatGPT, Gemini, Claude, enfim, dependendo do que você usa, Sim. uma forma de você conversar com mais uma pessoa ali que pode te ajudar a olhar para coisas que você não olhou, de um formato diferente, né? O mais interessante é você precisar refletir sobre aquilo, né? Para você trazer para a Sim. conversa aquilo, né? Mas que Usa. legal, ó, já tem uma ferramenta aqui, gente, para colocar em Já prática, tem. sem A desculpas. inteligência artificial está aí disponível para todos. Ah, eu não pago inteligência artificial. Você pode usar gratuitamente, né? Depois você vai dando um upgrade ali. Mas usa. Nossa, Kelly, nosso papo foi intenso hoje, hein, mulher? Meu Deus. Nós abordamos, acho que em um tópico a gente abordou bastante coisa, assim, né? Isso é Sabe o que legal. foi engraçado? Eu fui aqui, a gente foi falando de currículo, fui revisitando na minha cabeça todos os lugares que eu trabalhei, sabe? Eu fui revisitando a maneira que eu chegava para entregar o currículo e como hoje tudo mudou, né? E eu acho que nessa conversa nossa aqui tem uma grande mensagem que a gente quer deixar, que é: o currículo não é só um papel com cargos e datas, gente. Não é, ele é um reflexo da sua história, da sua vida, das suas experiências, tudo que você foi desenvolvendo ao longo da vida. É, se tem uma coisa que a gente quer que você leve desse episódio, eu acho que é essa mudança de mentalidade, né? Sim. Não se limite a esse modelo engessado Né? e tentando se caber nesse modelo. Então, começa a ver o seu currículo como esse portfólio de experiências, essa narrativa que seja fidedigna a quem você é, que realmente retrate assim tudo que de mais valioso você traz aí, você pode entregar para o mundo. Da playlist, né? Adorei essa questão da playlist. Começa a montar a sua Como playlist. será que seria a minha playlist, né? Vou pensar sobre isso, viu? Aliás, vamos deixar aqui, ó, deixa no comentário, vamos chamar as pessoas para Ótimo! participarem, como é que seria essa sua playlist? Boa! Comenta com a gente, porque a gente quer saber, a gente está curiosa. É, e assim, e também a gente quer saber de você uma coisa. O que você mudaria no seu currículo para que ele realmente conte a sua história? Então, comenta aqui também com a gente. Faz um comentário para que a gente possa entender melhor você, a nossa audiência, saber. Traga também ideias para os temas para a gente conversar aqui com vocês. É muito. Já que a gente está falando de história, a gente tem que compartilhar, a gente tem que estar junto ali na história, né, Kelly? Total. E como sempre, não é um bate-papo entre eu e você, a gente começa só esse bate-papo, mas a gente quer que as pessoas continuem aí do outro lado da tela esse bate-papo com outras pessoas sobre o mesmo assunto, enfim, ou outros Sim. assuntos que vierem. Maior prazer, maior prazer. Ufa, ficamos por aqui hoje? O que que você acha? Então, vamos ficando por aqui. Olha só, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, que
tá numa situação que não sabe se vai, se fica. Até, aliás, semana passada eu conversei com uma amiga que ela tá bem nessa situação, já vou encaminhar para ela esse podcast e deixa seu comentário, enfim. Que bom ter vocês aqui com a gente. Curte, a gente adora curtidas, que ajuda a gente a mostrar ainda mais o nosso trabalho. E acho que é isso, gente. Obrigada por nos acompanharem até aqui, nosso segundo episódio. E a gente se vê no próximo. Tchau!